Eu sou aquela que fica perto do mar. Eu sou a... Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estou testando aqui um som, porque vou mostrar alguns exercícios hoje para vocês. Porque o tema será fala infantilizada. Infantilizada, como intervir. Então, eu tô testando aqui, ó, tem umas caixinhas de som, porque eu vou mostrar no final, depois de criarmos bastante raciocínio clínico, vou passar ideias e exercícios que vocês podem estar usando, tá bom? Então, fiquem aqui comigo, mas é muito importante desde o início captar tudo que eu vou explicar e falar aqui com vocês, tá? Oi, Jô, tudo bem? Que bom te ver aqui, Jô. Infantilizada. Como intervir? Intervir. Pronto. Boa noite, Janaína. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Fala infantilizada, como intervir? Boa noite, Mônica. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas estou vendo aqui todos vocês, viu? Beleza? Podemos começar? Quero avisá-los que toda terça-feira, às 7 horas da noite, vamos ter aulas aqui no Instagram, tá bom? Aulas para fonoaudiólogos. A Juliana tá pedindo, fala do distúrbio do processamento auditivo central. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com o tema da nossa aula, tá? Fala infantilizada, como intervir. Mas agora, como toda terça-feira nós vamos estar aqui com algum tema bem específico para estudarmos juntos, pode deixar que eu vou colocar aí também sobre o PAC, tá bom? Mas o processamento auditivo, ele vai estar sempre incluído no nosso raciocínio clínico, principalmente com crianças a partir dos 4 anos, tá? Então, a fala infantilizada foi um tema que uma fono pediu que eu falasse, mas já tem muito tempo que eu recebo pedidos de ajuda para que mais fonos saibam como trabalhar a fala infantilizada. Não sei se todos aqui já sabem, mas eu tenho uma comunidade, a comunidade Fonoterapia com Amor, um lugar onde eu compartilho ideias de atividades, aulas de raciocínio clínico e todo mês nós temos um encontro, uma mentoria. E nestas mentorias, os fonos trazem casos clínicos da prática mesmo, os desafios no ao vivo e a gente vai se ajudando. É maravilhoso. Quem conhece a comunidade aqui, comenta aí para eu saber, tá bom? Então hoje, além de termos estes conteúdos que eu vou trazer para vocês da fala infantilizada, eu já vou mostrar alguns exercícios que vocês podem usar, inclusive estes exercícios são da comunidade Fonoterapia com Amor, tá? Principalmente os áudios. Eu vou explicar por que com crianças que têm fala infantilizada é muito importante nós pensarmos em áudios para trabalhar com elas. Mas vamos por parte. Podemos começar? Já somos quase 30 pessoas. Se você quiser, compartilhe com mais um fono, um colega, uma colega que você gostaria que estivesse aqui, tá bom? Para depois você conversar, trocar aí, né, ideias, beleza? Então, fala infantilizada. Eu também coloquei nos stories uma enquete querendo saber se era um desafio trabalhar com a fala infantilizada, nestes casos na prática clínica. E muitos fonoaudiólogos, como eu já esperava, responderam que a fala infantilizada é um desafio. Então vamos lá, porque eu prometi que eu vou mostrar para vocês que não é para ser um desafio. Então, primeiramente, a fala infantilizada da criança não é um problema de voz. Não é também um problema de fala. A fala infantilizada é uma questão comportamental. A criança reproduz um comportamento.
Faz sentido isso para vocês? Então, quando vocês receberem uma criança, ou até mesmo dentro do processo que vocês estão com a criança, a queixa é outra, e vocês observam que essa criança tem uma fala infantilizada. Primeira coisa, não é um problema de voz. Por quê? Muitos pais e as pessoas que não são da área da fonoaudiologia, quando pensam na criança que infantiliza a fala, eles pensam que é um problema de voz. E não é, tá? Vamos ter crianças com problema de uma voz infantilizada? Muito difícil, a não ser que essa criança já tem uns 12 anos, tá? Quando a gente pensa em problema de voz na infância, a gente está pensando em crianças que têm calo, em crianças que ficam muito rouca, não tem a ver com fala infantilizada. Só que na cabeça dos pais é um problema de voz, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, não é um problema de fala. A maioria das crianças que infantilizam a fala, elas têm uma dificuldade mais na parte fonológica. Já aconteceu comigo, tá? Não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes na minha prática clínica, de crianças que infantilizam a fala apresentarem distorções nos sons. Mas quando a gente melhora essa infantilização na fala, as distorções e até algumas trocas fonológicas desaparecem. Ou seja, o comportamento infantilizado da criança que inclui a fala, a forma como ela em alguns momentos expressava a fala, trazia distorções, trazia trocas que não necessariamente eram trocas, tá? Então, vocês precisam observar isso. Aí, como que a gente observa isso? Para saber se vamos trabalhar ou não e o que trabalhar. Primeiro ponto. É uma queixa da família essa fala infantilizada? Comentem aqui para mim, mas na maioria das vezes, eu sou até ousada em dizer assim, que 98% dos casos que eu já atendi e até dos fonos que eu já mentoriei, já respondi perguntas, ajudei em casos que a criança tem a fala infantilizada não é uma queixa da família, é uma preocupação do fono. Faz sentido isso para vocês? Ou tem alguém aqui que é diferente? Os pais que estão preocupados mesmo, que procuraram você como fono porque a fala da criança é infantilizada. Comentem aqui para mim, para eu saber se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Vocês já tinham parado também para pensar nisso? Que a fala infantilizada, ela não é necessariamente uma queixa. O fono que percebe e que vê que precisa trabalhar essa fala da criança, certo? Não é uma queixa dos pais, né? Bom, obrigada, Luana, porque eu preciso saber se isso é para vocês. Porque, por exemplo, a fala infantilizada, nós não vamos encontrar artigos, livros, certo? A gente vai encontrar muito mais relacionado aos aspectos de voz infantilizada, mas como eu já disse, é uma criança já aí na pré-adolescência, né? Que nós vemos de fato que é uma voz, é um problema de voz. Talvez essas estruturas não se desenvolveram ainda, e aí a gente tem que fazer todo esse trabalho primeiro de estrutura, ok? Com 11 anos, fala infantilizada. Nós vamos chegar nessa parte das crianças mais velhas, tá? Mas o primeiro ponto na prática clínica, quando a gente se depara com uma criança que tem a fala infantilizada, é uma queixa para os pais? Não é uma queixa para os pais. Ponto. Então você não precisa intervir nisso. A não ser que você perceba que essa fala infantilizada, junto com outros comportamentos da criança, vem atrapalhando na comunicação dela. Como eu disse no início, a fala infantilizada não é um problema de voz e também não é um problema de fala. É uma dificuldade comportamental da criança, mas nem sempre é uma dificuldade porque a família não percebe, certo? Então é um comportamento. Comportamento é uma ação.
algo que nós fazemos diante dos outros. Isso é comportamento, tá? Nós procedemos de uma maneira de acordo com o outro, ok? Então, quando a criança apresenta um comportamento e dentro desse comportamento vem a fala infantilizada, nós precisamos pensar em comunicação. É muito comum também nós pensarmos na psicóloga ou no psicólogo para nos ajudar, né? Encaminhamos a criança para o psicólogo. É importante? Vai só potencializar o nosso trabalho, tá? Mas como fonoaudiólogos, nós temos que saber trabalhar com essa criança que tem a fala infantilizada, porque a fala infantilizada é um comportamento e esse comportamento influencia o quê? A comunicação da criança. Não é a voz e tampouco a fala, é o comportamento infantilizado que influencia na comunicação. Só que a comunicação, ela depende de uma pessoa que fala, de uma pessoa que recebe e da mensagem, certo? Então, para nós pensarmos que essa questão de comunicação da criança, que é vista pelo comportamento infantilizado dela, possa estar atrapalhando ela, nós temos que saber daqueles que recebem a mensagem da criança, que são os pais, a família. Por exemplo, a fono que me pediu para falar sobre a fala infantilizada, eu quis saber se ela tem algum paciente assim. E ela comentou que tem 2. Uma criança de 4 anos e meio e outra criança de 8. Uma criança somente o pai percebe e outra criança foi a escola que encaminhou. Então, neste caso, a escola encaminhou para o fono. Já sabendo que a fala infantilizada não é um problema de voz nem de fala, e sim uma questão comportamental, e sabendo que esse comportamento é uma forma de comunicação da criança, e que a comunicação dessa criança demonstra a percepção dela frente ao ambiente e às pessoas, a conduta melhor para a fono fazer é ir até a escola, tá? Ir até a escola, observar a professora, conversar com o grupo pedagógico para saber quem é essa criança na escola. Quanto à casa dessa criança, o ideal é, assim que os pais procuraram a fono, que a escola encaminhou, né? Porque a criança tem uma fala infantilizada. A fono, antes de colocar essa criança em terapia, precisaria ter feito um raio-x com a família. Isso é uma queixa para vocês? Não, não é. Mas vocês percebem que ela infantiliza a fala? Sim, percebemos. Tá. Quais são os momentos em que ela infantiliza a fala? Tá. Geralmente envolve o quê quando a criança infantiliza a fala? Comunicação. Essa criança quer pedir algo, essa criança quer expressar algum pensamento dela, ou ela está diante de uma situação em que perguntam para ela, em que ela tem que se expressar. Então, é sempre uma criança que precisa demonstrar uma capacidade que ela pode não ter, ou ela tem e não consegue ainda lidar bem com isso. Eu vou chegar nessa parte, já, tá bom? Então, antes, estamos fazendo um raio-x com os pais. Por quê? Porque se sabemos agora que a fala infantilizada é um comportamento, certo? E que esse comportamento envolve a comunicação da criança, nós temos que trabalhar o ambiente dessa criança, não é? Porque essa criança está emitindo uma mensagem, os pais estão recebendo. E os pais estão emitindo uma mensagem para essa criança que ela está recebendo. Só que provavelmente está havendo uma falha aí na percepção, tanto da criança quanto dos pais, tá? Então, já deu para vocês entenderem que o nosso trabalho como fonoaudiólogos na fala infantilizada vai envolver comunicação e linguagem. Então, fala infantilizada não é um problema de voz, não é um problema de fala, é um comportamento que envolve a comunicação, que como fonos vamos trabalhar a linguagem da criança, beleza? Só que até
nós chegarmos no momento de trabalhar com exercícios de linguagem com essa criança, nós antes precisamos fazer esse raio-x do ambiente da criança. Então, como estava falando, os pais percebem? Não. Tá, mas vocês acham que essa criança infantiliza? Sim. Quais são os momentos? Por que vocês acham que ela infantiliza? E aí vem a outra pergunta. O que vocês fazem quando ela infantiliza? Agora é importante começarmos a pensar quem é essa criança, qual é a idade dela. Porque uma criança que tem fala infantilizada, ela tem menos de 4 anos e meio, nós não temos que pensar nessa fala infantilizada, ainda que seja um problema de comunicação, certo? O mais importante é essa criança se comunicar independente da forma, porque todas as estruturas, inclusive que compõem a fala, estão em desenvolvimento, né? Estruturas fonoarticulatórias, todo o processamento da linguagem. Então, quando a gente pensa numa criança que tem uma fala infantilizada e que já começou a influenciar na forma como os outros olham para ela, como os outros interagem, como ela interage com os outros, nós estamos pensando numa criança a partir de 4 anos e meio, né? Só que vai ser mesmo a partir dos 5 anos, quando a gente já sabe que é esperado que essa criança tenha adquirido todos os domínios pré-linguísticos, não é? E que já esteja na fase da narrativa, a gente espera então que essa criança já tenha uma linguagem mais madura. Inclusive, estudos mostram que perto dos 6 anos, a linguagem da criança é muito próxima já de um adulto. Então, a gente olha para a criança que tem uma fala infantilizada e a gente vê uma criança imatura no comportamento. Será que na linguagem é também? Será que essa criança tem um atraso de linguagem? Será que essa criança ela está imatura nesse desenvolvimento da linguagem, por isso que ela infantiliza a fala? Então, o primeiro passo, a gente tem que entender a dinâmica da família, a dinâmica dessa criança, para pensar se realmente há uma imaturidade aí. Aí envolve, gente, muito a forma como eu trabalho na prática clínica e toda a minha experiência, tá? Então, por exemplo, eu sempre começo todo o trabalho das minhas crianças envolvendo a família, querendo saber como é essa criança no dia a dia, nas questões de autonomia, de independência, de intencionalidade, de controle inibitório, de flexibilidade cognitiva, tá? Então, a partir do momento que eu vi essa criança por meio da família, eu vou pensar, será que é uma criança imatura? E aí, me falem se vocês já passaram por isso. Mas geralmente, tá? Na maioria das vezes, a criança que tem uma fala infantilizada e que é somente essa queixa, às vezes ela tem uma ou outra troca fonológica, mas o que pega mesmo é a fala infantilizada. Geralmente é uma criança que tem um bom vocabulário. É uma criança, inclusive, que tem uma velocidade muito boa de processamento da informação. E o que acontece? É uma criança que está infantilizada no comportamento. Então, mas isso é raio-x de fono, é raciocínio clínico, é preciso a gente entender isso antes, tá? Eu vou falar de crianças autistas, tá bom? Com fala infantilizada, mas nesse momento vamos pensar nestas crianças que não têm um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então não tem o porquê elas apresentarem essa fala infantilizada. A gente está trabalhando ali algumas trocas fonológicas, a gente já trabalhou toda a parte ali de linguagem, mas a gente vê que tem uma fala infantilizada, certo? Então, pode ser a criança, sim, que tem uma imaturidade no desenvolvimento da linguagem, certo? É uma criança que todo o comportamento dela, o desenvolvimento corporal dela, autonomia, independência, exploração, denota uma criança mais imatura, tá? Então, já sabemos que há uma imaturidade na linguagem ali, então a gente precisa potencializar esse desenvolvimento da linguagem, essa ampliação de vocabulários, organização de pensamento, evocação. Vou ensinar algumas atividades, tá bom? Mas procurem saber essa capacidade linguística da criança de vocês que tem a fala infantilizada. Geralmente os pais falam que são crianças espertas, são crianças que pegam as coisas no ar, são crianças que são espertas. E aí, por que não é uma queixa para os pais? Porque os pais,
eles percebem que essa criança utiliza da fala infantilizada muitas vezes para se proteger ou para conseguir alguma coisa, ou tem vergonha, ou é tímida, mas geralmente em casa ela é diferente. Fala infantilizada, gente, são casos em que a criança tem um comportamento em casa e geralmente tem um comportamento em outros ambientes. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo, gente, sentido para vocês isso? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Porque é muito importante, se vocês não tinham parado para pensar nisso, que vocês comecem a tentar enxergar essa criança por meio da família, tá? Porque vocês vão ver, na maioria das vezes, tá? Agora eu tô falando, se a criança não é imatura, é uma criança que não precisa tanto de apoio, é uma criança desenrolada, mas apresenta uma fala infantilizada. Geralmente, inclusive, é aquela criança nas nossas terapias que fazem tudo, só que tem uma fala infantilizada. Tá fazendo sentido, gente? Tem uma paciente exatamente assim. Legal, bom saber. Então, tô no caminho certo. A minha prática clínica tá te ajudando e tem a ver com o que vocês estão vivenciando. Então, eu preciso mesmo que vocês falem. Vou chegar nas crianças que, de fato, têm um transtorno, tá? Mas já adiantando, uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela vai ter ou um transtorno dos sons da fala, um transtorno fonológico, né? Ou um transtorno motor de fala, ou um transtorno do desenvolvimento da linguagem. A fala infantilizada é o menor problema aí, é a menor dificuldade. Então, se a sua criança tem um transtorno, então a gente já pode até pensar no caso de crianças autistas, a fala infantilizada é o menor dos problemas. Então, não cabe agora a gente pensar em fala infantilizada. A não ser que seja uma criança, certo? Com mais de 8 anos. E pensando na criança autista, é uma criança, um paciente, né? Que interage, que comunica-se, que faz os exercícios, que entende comando. É claro que vai ter algumas questões de hiperfoco, de comportamentos repetitivos, de dificuldade talvez com prosódia, mas é um paciente que você consegue executar exercícios com ele, ok? Aí, nestes casos, crianças, pacientes com mais de 7 anos, eu já sugiro a terapia do processamento auditivo central, tá? Nós vamos chegar nessa parte também. Porque nós temos que pensar, como eu já disse desde o início, a partir dos 4 anos e meio, se a gente observa que uma criança está infantilizando na fala, nós temos que pensar em potencializar a linguagem dela. Só que a melhor forma de potencializar o processamento linguístico de uma criança é por meio de tarefas auditivas, certo? Então, o primeiro passo, tá? O primeiro passo é fazer esse rastreio com a família, para você entender essa criança, como ela é no dia a dia. Por exemplo, eu já peguei crianças que, por exemplo, a única queixa é o fonema R. Muito comum crianças que têm alteração no fonema R, vibrante, apresentarem fala infantilizada. Por quê? Pode haver uma imaturidade da linguagem, mas geralmente são crianças que precisam de um apoio para a organização do pensamento, mas elas têm bom vocabulário, elas percebem as coisas rápidas, elas captam as coisas, elas observam, a gente acha que elas não estão prestando atenção, mas elas estão prestando atenção, tá? Então, como fonos, nós temos que ajudar essa criança na comunicação e na linguagem. Só que a gente só ajuda nestas questões da comunicação e da linguagem trabalhando o que na criança? Percepção, atenção, memória, ok? Só que a gente tem que sair daquela terapia tradicional com figuras. A gente tem que fazer essa criança pensar. Quanto mais rápida essa criança pensar, quanto mais rápida ela evocar palavras e expressar, quanto mais rápido ela entender as informações auditivas, vocês vão ver que cada vez mais a expressividade dela vai melhorar, ok? Então, eu estava no ponto da família ainda, né? Vamos voltar lá para o início, fazendo o raio-x com a família. Por quê? É muito importante vocês observarem nessas crianças que têm fala infantilizada
como é a comunicação dos pais com ela, ok? Geralmente, o pai, tá? Foi muitas vezes, pouquíssimas vezes que foi a mãe, que tem uma fala mais brava, que chama mais a atenção da criança, que corrige mais a criança, ok? Então é muito importante você, como fono, que vai trabalhar essa comunicação da criança, potencializando essa linguagem, não tem como fazer isso se não incluir a família, tá? Então, geralmente, é um pai ou uma mãe que tem uma dificuldade na prosódia da fala. Então, a impressão que a criança tem é que estão sempre brigando com ela. A impressão que a criança tem é que ela está sempre sendo testada, ok? Então, essa criança, ela tem uma boa linguagem, mas ela infantiliza o comportamento. Por quê? Porque a percepção dela diante da fala e do jeito que as pessoas falam com ela é como se estivessem repreendendo ela, ou fossem chamar a atenção dela, ou, enfim, é uma percepção da criança. Isso não cabe a nós discutirmos, mas na maioria das vezes eu observei que o pai fala mais bravo ou a mãe fala muito rápido. Então essa criança, ela tem uma dificuldade o quê, gente? De percepção, tá? E envolve o quê? A linguagem. Mas eu não estou falando de dificuldade de compreensão no sentido do conteúdo, da estrutura. É uma questão de percepção da intencionalidade do outro, tá? Isso já aconteceu, por exemplo, em escolas. Nestes casos que a escola encaminha a criança porque ela tem uma fala infantilizada. Vai até a escola e observa a voz e a fala da professora. Geralmente é uma professora com pouca expressão no rosto, é uma professora mais brava no sentido assim, mais rígida, não sei se essa é a palavra, mas é assim, objetiva. Então, geralmente, inclusive, crianças com fala infantilizada são crianças que gostam muito de brincar, são crianças muito divertidas, que gostam muito do lúdico. Toda criança, a gente sabe que gosta disso. Mas observem a criança com fala infantilizada, por exemplo. É uma criança que está sempre pensando mais rápido. Então, para poder falar, ela infantiliza. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo pensar no paciente de vocês? Tô falando ainda dos casos que não têm um transtorno, tá? Então, é necessário que vocês observem o jeito que a família conversa e comece a trabalhar nessa comunicação. Então, vamos lá. Uma coisa que eu orientava os pais. Bom, vocês perceberam que essa criança infantiliza a fala, né? Vamos melhorar esse comportamento dela. Mas nós não melhoramos o comportamento dela falando para ela parar. Entendeu? Não adianta chamar a atenção dela, não adianta ficar bravo, não adianta falar o que todo mundo já sabe que os pais falam e que é comum, né? Por que você tá falando igual bebê? Ah, você virou bebê? Para de falar igual bebê? Não adianta, porque se adiantasse já tinha dado certo, né? Então, o que eu oriento os pais? Nestes momentos, porque aí antes você perguntou para os pais, né? Quais são os momentos em que ela faz essa fala infantilizada. Nestes momentos, você vai falar infantilizado com ela. Sim, você não vai chamar a atenção dela, você vai conversar com ela também fazendo uma fala infantilizada. Não tô falando da criança autista. Pode ser que dê certo com a criança autista, mas a criança autista é outra estratégia, tá, gente? Porque a criança autista não entende ironia. A criança autista não entende ainda a metáfora. Tô falando dessas crianças com desenvolvimento, tá? Mais típico, que apresenta uma fala infantilizada, beleza? Como eu disse, criança autista é outra estratégia, temos outras demandas para trabalharmos, tá bom? Então, quando os pais falam infantilizado com essa criança, mas veja bem, a criança veio e falou infantilizado com o pai e a mãe. E o pai e a mãe falou com ela infantilizado também. Na maioria, assim, sempre, na maioria das vezes, nos casos clínicos que eu já atendi, os pais me falavam que a criança mudava na hora aquela expressão e aquele comportamento infantilizado. Por quê? Porque elas percebiam que os pais estavam imitando ela.
e percebiam que os pais não estavam chamando a atenção dela, estavam simplesmente fazendo como ela estava fazendo. Então, algumas crianças ficavam com vergonha, outras crianças ficavam bravas e falavam assim pro pai e pra mãe, para! O que o pai e a mãe faria, entendeu? Então, dá uma troca nessa comunicação. Dá muito certo isso também, tá? Então, a criança veio, pai, eu quero comer biscoito. Aí eu ensinava e pedia pro pai e pra mãe falar infantilizado na minha frente, pra eu poder modelar, né? Então, você vai falar, por que você quer biscoito? Entendeu? Aí os pais, eles até estranhavam, mas eu falo, dá certo, pode fazer isso, tá? Porque vocês vão ver que você vai diminuindo esse comportamento da criança, ok? Dando esse modelo para ela, falando infantilizado nestes momentos que ela fala com você. Alguém já fez isso? Faça e depois me conta, tá bom? Dá certo. Mas não adianta só fazer isso. Tem que ir fazendo algumas atividades em casa. Aí que você, como fono, precisa entender como é essa criança no dia a dia. É uma criança que tem um comportamento infantilizado em tudo? Que não tem autonomia, que não tem independência, que é manhosa, que é tímida, né? Porque se essa criança realmente denota e demonstra, certo? Uma dificuldade de exploração, um comportamento infantilizado diante das demandas, pode ser que essa criança tenha uma dificuldade no processamento sensorial, pode ser que essa criança realmente precise de uma psicóloga infantil que vai ajudar muito, principalmente quando eu observo uma dinâmica na família um pouco difícil, aconteceu alguma coisa, essa criança está com muitas demandas, o pai ou a mãe, né, estão trabalhando muito, tá? Então, todos esses fatores externos podem influenciar nessa fala infantilizada, tá? Mas pode haver um fator intrínseco da criança. Como eu já disse, o principal fator intrínseco é a percepção dela frente às questões do ambiente e a forma como as pessoas se comunicam com ela. Mas se houver de fato um fator intrínseco a ela que denota uma imaturidade nesse desenvolvimento sensorial, cognitivo, nós temos que trabalhar com outros profissionais. Na nossa área, o que nós temos que fazer quando a criança tem um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma criança que tem outras demandas a trabalharmos? Nós precisamos ter um raciocínio clínico da linguagem dessa criança. Não tem como pensarmos em melhorar a expressividade de uma criança se nós não sabemos como é a linguagem compreensiva dela. E aí você tem que ou avaliar isso de forma, né, com testes, ou você precisa fazer uma avaliação clínica para entender isso, tá? E aí, o que você tem que pensar? Essa criança já forma frases, essa criança já mantém um diálogo, como é a narrativa dessa criança? Porque geralmente são crianças que estão já no desenvolvimento, né, da sintaxe, formam frases, mas elas ainda precisam do apoio, da complementariedade do outro para manter um diálogo. Então pode ser aquela criança que não conta muito as coisas, que não expressa, não consegue expressar as suas vontades, fazer comentários. Então, o foco precisa ser em melhorar essa capacidade linguística da criança fazer comentários, julgamentos, da criança dar a opinião dela, da criança escolher, da criança antecipar acontecimentos, da criança organizar fatos. Agora, você como fono pode trabalhar isso com apoio visual, começar com apoio visual para entender as demandas dessa criança, como ela processa situações com demanda de linguagem. Então, por exemplo, a gente tem o Lince aqui, com essas crianças que têm fala infantilizada. Como você já trabalhou com o Lince, por exemplo? Não adianta aqui com o Lince, que essas crianças que têm fala infantilizada e você quer melhorar essa expressividade delas, trabalhar a forma normal do Lince, né? Pegando as figurinhas e colocando aqui. Não, você tá trabalhando o quê? Atenção sustentada. O objetivo aqui não é atenção sustentada. O objetivo aqui é o quê? Raciocínio rápido, velocidade rápida do processamento da informação, evocação rápida,
não é? Ampliação de vocabulário, formação de frases, narrativa. Então, eu faço o seguinte, ó, adivinha o que a tia tá pensando. Adivinhe, tá? É doce e eu gosto de comer depois do almoço. Ou eu gosto de comer no final de semana, e eu vou inventar na hora também. Nós temos que ter bastante capacidade de processamento linguístico também, né? Então aqui, ó, o que é doce e geralmente a gente gosta de comer no final de semana ou depois do almoço? Quem já encontrou? Quem já encontrou? Bora? O que é doce e a gente come no final de semana ou depois do almoço, né? A bala. Então, algumas crianças precisam do apoio. Ó, eu estou pensando em algo que está aqui. Então, você tem que saber a capacidade linguística dessa sua criança, né? Você pode não dar apoio nenhum, ok? Você pode não dar apoio nenhum. Tá de ponta cabeça, né? Não sei, o Lince não tem isso, né? De ponta cabeça. Ou tem? Não sei. Mas tá dando pra entender, né? Então, assim, eu dei o modelo, mas eu não sei se tinha chocolate aqui. Não era o chocolate, porque não tem chocolate aqui. Era a bala, o bombom. Pode ser chocolate, mas, né? Eu queria ver se a criança encontrava a figurinha, ok? Ela tinha que apontar e nomear. Beleza. Eu falei pra criança, certo? Eu falei pra criança, ó, adivinha o que eu estou pensando? É um animal que mora no mar. Certo? Ele é pequenininho, ele nada, peixe. Aqui, eu trabalhei a linguagem compreensiva dessa criança, para ela compreender, para ela pensar e para ela responder rápido. Mas ainda não é o objetivo. Se eu quero melhorar a fala infantilizada dessa criança, eu tenho que fazê-la pensar. Eu tenho que fazer ela organizar o pensamento. Então, ó, agora é sua vez. E aí, ela que tem que pensar em algo, não falar o nome, me dar dicas, ok? E aí, é interessante, se você tiver com a mãe, o pai na sessão, crianças que têm fala infantilizada, se você colocar os pais na sessão para trabalhar estes turnos, para mostrar como eles podem, né, interagir com a criança, brincar. Inclusive, eu sugiro muito o Lince aos pais, porque dá muitas possibilidades de brincadeira, tá? Então, aqui é uma forma, ok? Outra forma é a gente pegar várias figuras. Então, vamos começar por 3. Ó, Maria, vamos pensar que a menininha chama Maria, né? Maria, tem 3 figuras aqui. Eu tenho que falar o nome bem rápido, tá? Vamos ver quem consegue falar mais rápido. Milho, rato, laranja. Agora você. Aí ela pega outras 3 e ela também tem que falar bem rápido. Por quê? Porque isso é evocação. Só que é uma evocação simples, de nome. Não é ainda o que a gente quer. A gente quer o quê? Sintaxe, formação de frases, narrativa, não é? Então, ó, Maria, vamos aqui, ó, um desafio. Nós não vamos falar o nome. Nós vamos falar as características de cada um. O que cada um faz, tá bom? Então, vamos lá, ó. É de comer e vira uma... É um animal pequeno, nojento, que mora onde? Ah, é uma fruta doce que serve para fazer um suco. Então, isso a gente pode ajudar a criança nessa questão da complementariedade, mas se a sua criança tem uma fala infantilizada, você tem que ir buscando dar cada vez mais autonomia para ela construir os pensamentos dela, organizar esse pensamento, só que cada vez mais de forma complexa, exigindo cada vez mais uma ampliação de vocabulário e até mesmo uma organização em sequência. Então, você pode trabalhar falando as características, você pode brincar com a criança de formar frases. Agora vejam, aqui nós estamos dando um apoio visual. Se é uma criança que eu já consigo trabalhar esse aspecto auditivo, já fiz esses exercícios mais visuais com a criança, que inclusive dentro da comunidade
tem muitas opções de exercícios assim. Eu vou para a estimulação do processamento auditivo central. Nós conseguimos trabalhar estimulação do processamento auditivo central com crianças já a partir de 3 anos e meio, tá? Crianças que sentam, crianças que têm compreensão, crianças que têm somente uma imaturidade no desenvolvimento fonológico. Nós já conseguimos trabalhar estimulação do processamento auditivo central, tá? Não tô falando com fone, não. Só o fato, por exemplo, de você fazer essa brincadeira aqui, ó. Adivinha o que eu estou pensando? É um objeto, é um negócio que mulheres gostam de passar nos lábios. Você tá dando um estímulo de processamento auditivo para a criança. Por quê? Porque você está falando frases maiores em que ela tem que compreender o conteúdo, a estrutura, e ela ainda tem que executar uma tarefa. Então, você está trabalhando o processamento auditivo dessa criança, certo? Mas conforme ela vai tendo mais idade, você vai pensando nessa maturação das vias auditivas. E aí eu gosto de incluir áudios, tá? Eu vou tirando as pistas visuais e vou colocando áudios para a criança ouvir. Então, por exemplo, tem o rap da fono, que eu gosto muito. Ó. Pessoas, sirvo para elas sentirem o cheirinho das coisas. Eu sou. Prestar atenção na letra que será falada junto com a batida e depois vai completar a frase com a palavra correta. Vamos lá? Sou tá, né? Ouvindo. Animal verde, bravo, que mora em um lago. Sou o... Aí eu paro. Geralmente a criança não entendeu nada. Ela tá assim olhando pra minha cara. Então, eu vou dar a ajuda. Sou um animal verde que mora em um lago. Eu sou o jacaré. Muito bem. Depois que eu vou dando esse apoio para interpretar para a criança o que está sendo dito, rapidamente ela vai o quê? Ela vai direcionando mais a atenção dela para o que está sendo falado e vai esquecendo a música. E ela vai fazendo uma associação mais rápida dessa informação auditiva. É diferente se eu só estivesse falando, né? Sou um animal verde que mora em um lago. Mas vocês conseguiram entender que eu começo aqui, a criança evoluindo com essa pista visual, nós vamos para um estímulo totalmente mais auditivo? E aí vamos, ó. Sou um tipo de sapato que as pessoas usam para jogar futebol. Sou a... Então, sou um tipo de... Aí, às vezes, eu deixo a própria criança completar, porque ela pegou alguma palavra da frase. Ela só não conseguiu entender. Por quê? Porque exige muito raciocínio rápido, tá? Estes exercícios são da minha comunidade Fonoterapia com Amor, Juliana. São áudios que o fono pode utilizar nas terapias, tá bom? Aí, esse rap da fono é muito legal, eu tenho até que gravar mais. Mas, por exemplo, tem um que eu adoro e eu faço já nas primeiras sessões com a criança e a família, tá? Que é perguntas que vão dar ou que falar. Na comunidade eu tenho áudio só do fonema R, inclusive esse rap da fono eu criei com o intuito de ser para terapia do fonema R, porque todas as palavras têm o R vibrante, né? Mas eu utilizo com outras crianças que têm outras demandas também. Porque aqui nós temos que ajudar a criança, às vezes interpretar para ela, né? O objetivo aqui ainda não é um treinamento auditivo, é uma estimulação do processamento auditivo. Peraí, que eu quero achar perguntas que vão dar o que falar. Para mostrar para vocês. Mas deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma pergunta? Podem mandar aí que depois eu vou responder. Achei, perguntas que vão dar o que falar. Como podemos ter acesso a esse vídeo?
Estes exercícios estão na comunidade Fonoterapia com Amor. O link tá na minha bio. Ah lá. A comunidade Fonoterapia com Amor, gente, é um canal de assinatura, tá? É um canal de assinatura que os fonos têm acesso a ideias de atividades, recursos, tem mentoria comigo todo mês, tá bom? E é um canal de assinatura, então você paga por mês. Tem fonos que fazem por 3 meses, 1 ano, ok? Tem que ser fono, Juliana, beleza? Então vamos lá, ó. Perguntas que vão dar o que falar. É um exercício ótimo. Peraí. Ó. Atenção, você ouvirá uma música. No meio desta música, você ouvirá perguntas. Ouça e responda as perguntas rapidamente. Qual é o dia do seu aniversário? Vocês viram que tem uma música, né? Aí vem uma pergunta. Qual é o dia do seu aniversário? Essas perguntas que vão dar o que falar é muito legal. Se você fosse um animal, qual gostaria de ser? Se você pudesse escolher o seu nome, qual seria? E aí eu vou pausando, porque vocês vão ver que as crianças elas demoram para pensar. Porque são perguntas que muitas vezes os pais não fazem, então eu tenho muitos joguinhos que estimulam essa comunicação, essas perguntas para os pais fazerem com a criança, né? E a gente vai dando esses estímulos auditivos também, tá? Se pudesse viajar agora, para onde gostaria de ir? Diga o nome de 3 alimentos que você mais gosta. Então, diga o nome de 3 alimentos que você mais gosta. Vocês concordam que é totalmente diferente usar um áudio assim, que tem um estímulo competitivo, que tem uma música, do que eu ali somente falando com a criança, né? É claro que a gente pode, em algumas sessões, colocar música, nós vamos falando, mas a criança que tem uma fala infantilizada, se ela já tem mais de 5, 6 anos, ela já precisa dessa demanda auditiva, ela já precisa ter essa maturidade auditiva, porque é isso que pode estar fazendo com que ela não consiga acompanhar os discursos, ok? Estes materiais fazem parte da comunidade, tá bom? Fazem parte da comunidade. A comunidade de Fonoterapia com Amor é um canal de assinatura, tem o link na minha bio. Tem muitos exercícios que eu utilizaria com crianças que têm fala infantilizada, mas sempre fazendo elas pensarem, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, na capacidade linguística da criança, dela construir rapidamente respostas, dela formular rapidamente o pensamento dela, ok? Então aqui, ó. Tempo. Aqui, por exemplo, Cachorro. Aqui dá para fazer com o fone, porque sai em cada fone ao mesmo tempo uma palavra diferente. Mas, se eu tô com uma criança e eu não tenho fone, não precisa do fone, algumas não aceitam fone, eu vou só pôr aqui, ó. Quero ver se você vai adivinhar uma palavra, ó. Uva. Uva. Foi uva? Não sei, parece. Tomada. Você ouviu o quê? Fala o que você ouviu. E aí a criança vai falar alguma coisa. Às vezes ela ouviu uma das palavras, entendeu? Ela conseguiu fazer o quê? Um fechamento auditivo. Então essa habilidade é muito importante para as crianças, para elas acompanharem conversas. Nós mesmo, muitas vezes a gente não entende tudo que está sendo dito. A gente vai fazendo o quê? Fechamento auditivo das informações. Então, aquela criança que não consegue fazer isso rapidamente é como se ficassem lacunas nessa comunicação. E aí ela dá um jeitinho de infantilizar, ou ela dá um jeitinho de bagunçar, ou ela dá um jeitinho de fazer outra coisa. Por quê? Porque ela não está conseguindo acompanhar essa demanda de linguagem. Mas, como eu já disse, quando a gente vai ver, é uma criança que tem uma boa linguagem, que tem uma boa comunicação. Agora eu vou responder algumas perguntas, tá bom? Autismo e fala infantilizada. Como eu já disse, gente, a criança com autismo, o nosso foco é na comunicação.
Então, assim, a fala infantilizada você só vai conseguir melhorar se você fazer de fato um treinamento auditivo com essa criança, melhorando muito a capacidade de linguagem dela, de prosódia. E aí, se essa criança autista que tem fala infantilizada já tem mais de 8 anos, ela vai se beneficiar muito do treinamento auditivo. Aí é do treinamento auditivo mesmo. Você pensar em todas as habilidades e pensar num planejamento específico para essa criança, até chegar nessa capacidade, inclusive, de integração das informações, ok? Porque quando a gente pensa em integração das informações, é necessário que haja uma maturidade, uma troca de informação rápida entre os hemisférios, certo? Então, inclusive, assim, a fala infantilizada, como eu já disse, muitas vezes são crianças ou que têm um bom vocabulário, mas que têm uma percepção das coisas. São crianças mais sensíveis, são crianças muito lúdicas e que quando estão diante de pessoas que têm uma fala mais grave, pessoas que falam de forma mais rápida e que parecem rude, são crianças que infantilizam, mas que precisam dessa estimulação das capacidades interhemisféricas, certo? Para fazer o quê? A associação mais rápida das informações. Então, a criança com autismo, é claro que nós precisamos fazer todo um raciocínio clínico e ver se de fato isso é uma demanda para ser trabalhada agora, frente a outras coisas que talvez essa criança precise. E a gente não pode esquecer do nível de suporte, né? Quando a gente pensa numa criança autista, nós temos que pensar no suporte. Então, é melhor essa criança diminuir no nível de suporte para falar e continuar falando infantilizado do que ela ainda precisar de suporte para falar e a gente querer melhorar essa forma de falar dela. Então, assim, precisa de muito raciocínio clínico, concordo? Né? Não dá para só focar nisso. Como trabalhar em casa esse sintoma com o filho. Então, primeiramente, entendendo o perfil dessa criança, né? Uma criança muito sensível, uma criança muito lúdica. Eu sugiro muito aos pais a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. E aí tem um livro específico para criança. Mas só o livro mesmo, As 5 Linguagens do Amor, já faz a gente entender como o outro recebe a nossa forma de amor. Então, tem crianças que gostam muito de toque físico, tem crianças que gostam muito de palavras de afirmação. Então, a criança que infantiliza o comportamento, como eu disse no início da aula aqui, né? Aula para fonos. Repetindo que toda terça-feira nós vamos ter aulas para fonos aqui. Na próxima terça-feira, inclusive, o tema vai ser processamento visual. Nós vamos ter uma professora topsíssima falando sobre processamento visual para nós fonos, beleza? Então, vamos lá. Eu sei que tem outros profissionais, sejam bem-vindos, tá bom? Mas é porque eu sempre penso no fono, na prática clínica do fono. Então, é muito importante a gente pensar como essas crianças, além delas, como elas processam a linguagem, como elas recebem essas informações, né? Então, a criança que infantiliza a fala, é muito importante a gente entender como ela quer ser vista pelo outro. Então, eu incentivo muito os pais a trabalharem com elogios, com esses exercícios também, né, de fazer a criança pensar. Eu acho que eu tô com ele aqui, ó, tá? As 5 Linguagens do Amor. É esse nome em inglês aqui, Gary Chapman. Inclusive, esse autor é fantástico, eu já li vários livros dele, tá bom? Eu falei muitas coisas legais no início da aula aqui, né? Inclusive, vou repetir. Fala infantilizada não é um problema de voz, também não é um problema de fala. É uma questão comportamental, que envolve comunicação e que o fono precisa trabalhar a linguagem da criança, tá bom? Muitos pacientes com fala infantilizada sempre encaminham para a psicóloga. Então, antes de encaminhar para a psicóloga, é importante ver se isso é uma queixa para os pais. Porque na minha prática clínica, hoje eu já não sei tanto, mas eu posso dizer para vocês que até o ano passado, muitos pais ainda tinham preconceito de psicólogo infantil.
Então, para você encaminhar uma criança pro psicólogo infantil, mas para ter uma efetividade nesse encaminhamento, entendeu? Para eles entenderem por que você está encaminhando essa criança, você tem que saber se isso é uma queixa para os pais, porque às vezes não é. Entendeu? Agora, se você vem trabalhando com a criança e você vem vendo que realmente é um comportamento infantilizado, essa criança não tá legal nas interações, a psicóloga vai ajudar muito. E aí, além da psicóloga, eu sugiro atividades em grupo. Então, eu gosto muito de atividades que envolvem o corpo. Porque crianças, geralmente, os pais falam, ele faz natação. Mas a natação, gente, é um esporte individual. Por mais que tenha outras crianças ali, a criança tá só ali tentando fazer os exercícios e tal, mas não tem uma troca com o outro, entendeu? Uma interação. Claro que a gente pode ver isso um pouco ali na natação, mas não é como um judô, não é como uma capoeira que a criança tem que se expressar, né? Então eu indico muito para essas crianças que têm fala infantilizada, ou seja, um comportamento infantilizado, esportes, atividades físicas que trabalhem essa expressividade do corpo da criança e essas interações mais próximas, tá bom? Beleza? Paciente quase adolescente, mas a fala é muito infantil, não relacionada a questões comportamentais. Então, já é quase um adolescente. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse paciente, né, esse menino, não sei se é menino ou se é menina, mas se for menino, pode estar na fase da muda vocal. Então, não sei se é interessante incluir exercícios de voz, é necessário ter uma ética aí, né? Porque é necessário fazer um exame das estruturas laríngeas dessa criança, porque às vezes pode haver que essa criança tenha uma laringe infantil ainda, né? Esse pré-adolescente. Então, por isso que aí a voz é infantil. Só que se não tem questões comportamentais e é somente essa fala, eu sugiro terapia do processamento auditivo, tá? Inclusive aqui na comunidade, por exemplo, nós temos exercícios para trabalhar essa parte de percepção de som. Aí não é uma questão só de linguagem, tá? Pra gente trabalhar essa questão de fala, de entonação, de força, tá? Não tô falando de voz, tô falando de fala. É importante que o paciente perceba isso antes, né? Então, a gente tem aqui sons graves, sons agudos, certo? Deixa eu ver se eu vou achar para vocês aqui, mas agora sim eu não vou achar. E aí eu vou perder o foco aqui. Mas deu para entender mais ou menos? Tá? É necessário fazer aí Se não tem autismo, esse adolescente, pede um exame do processamento auditivo dele, tá bom? O desafio é sistematizar o fonema. A criança apresenta muita regressão, encaminho para o psicólogo. Então, crianças com fala infantilizada geralmente têm trocas fonológicas, né? E aí, por que elas apresentam essa dificuldade em sistematizar, que é automatizar? Porque é basicamente o que eu falei até aqui. É o que eu falei até aqui. Velocidade rápida da informação. A automatização envolve o quê? Uma memória que já se solidificou, certo? Uma memória que veio de curto prazo, né? Então, essa criança tinha trocas, você começou a apresentar os sons para ela começou a entender, ela começou a produzir. Então, você trabalhou o quê? Memória de curto prazo. Quando essa criança começa a produzir e ela começa a lembrar como tem que fazer esse som, a gente está trabalhando o quê? Uma associação, não é? Memória de curto prazo com memória de longo prazo. Para chegar no nível de automatização, para essa criança não ter mais que pensar como se fala esse fonema, ou fazer esforço para falar e a fala se tornar automática com essa nova memória, você tem que trabalhar o quê? Evocação rápida. Só que não adianta você trabalhar isso num fonema isolado se essa criança ainda não é boa para formar frases, não é boa para narrar as coisas, ela não é dinâmica para contar as coisas. Este raciocínio, inclusive, eu sempre tive com os meus pacientes. Não é porque a criança tem uma troca fonológica que, inclusive, ela está preparada agora para a gente só trabalhar aquele fonema. É melhor trabalhar antes. Capacidades sintáticas, né?
da sintaxe, ela formar frases rápidas, organizar esse pensamento, tudo que eu mostrei basicamente aqui. Que vocês vão vendo essa capacidade fonológica melhorar. E aí, quando a gente vem com o exercício dos fonemas, inclusive a gente tem áudios com os fonemas, né? Por que que eu foquei muito em criar áudios com o fonema R? Porque eu quero o quê? Percepção, velocidade rápida da informação, o quê? Auditiva, tá bom? Então, é isso, trabalhar velocidade, evocação e muito exercício auditivo também para automatizar. Como abordar com a família? Evolução na aquisição fonológica tem influência na fala infantilizada? A evolução na aquisição fonológica pode sim melhorar a fala infantilizada, né? Então, conforme a criança vai adquirindo mais o repertório fonológico, é sinal de que ela está aumentando também no repertório vocabulário. Os níveis linguísticos, eles se integram muito. Então, a criança que melhora no desenvolvimento fonológico, ela melhora também nas questões semânticas. Então, ela pode ir melhorando a fala infantilizada. Se ela não melhora essa fala infantilizada, é porque precisa trabalhar mais essa velocidade rápida da informação, como eu disse, tá bom? Gente, alguém aqui quer fazer mais uma pergunta antes de encerrarmos? Deu para entender, pessoal? Então, ó, falando nova... Deixa agora eu ver como que eu tiro esse negócio aqui, gente. Peraí, parar de compartilhar. Na próxima terça-feira, às 7 horas, vamos ter mais uma aula para fonos e o tema vai ser processamento visual. Prometo na outra semana falar do processamento auditivo, tá bom? Para estimulação de fala e linguagem, combinado? Processamento auditivo central para fonoterapeutas. Na outra semana, porque na próxima vai ser processamento visual. Aí eu vou divulgar quem vai ser a prof, a professora, vai ser muito legal. É um assunto muito legal, gente, ó, que eu falo que todo fono também precisa saber. Pelo menos para encaminhar de forma certa, porque crianças que têm transtornos de aprendizagem, muitas vezes têm um transtorno do processamento visual, tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula, segunda-feira, às 7 horas, beleza? Vou fazer de tudo aqui, ó, para essa aula ficar salva. Depois comentem, tá? O que vocês gostaram, o que vocês acharam mais interessante, se fez sentido ou não, beleza? E comecem a pensar nos pacientes de vocês diante de tudo que eu falei aqui. E quem se interessou pelos exercícios que eu mostrei, todos estão dentro da comunidade Fonoterapia com Amor, que é um canal de assinatura que eu criei para fonos, tá? Gente, um beijo, até mais, obrigada, Adri. Toda segunda-feira, às 7 horas, aula para fonos aqui, beleza? Beijo, gente, tchau!